Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: verde. 13ª semana do Tempo Comum. Sexta-feira, 5 de julho de 2024. Primeira leitura. Leitura da profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo: quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria? E o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos, e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e em pleno dia escureça a terra, mudarei em luto vossas festas e em pranto todos os vossos cânticos, farei vestir saco a todas as cinturas e tornarei calvas todas as cabeças, o país porá luto, como por um filho único, e o final desse dia terminará em amargura. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, circulando do norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Feliz o homem que observa seus preceitos, e de todo o coração procura a Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Minha alma se consome o tempo todo em desejar as vossas justas decisões. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Como anseio pelos vossos mandamentos! Dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. À mesa da graça, Jesus acolhe pecadores e os convida à vida nova. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e com os pecadores?
Bom, essa é a pergunta do Evangelho de hoje. Por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? A resposta está na cruz de Cristo. Digo no sentido histórico e factual. Jesus concedeu a um dos ladrões a graça do paraíso, não nos esqueçamos disso. Um ladrão que apenas pediu compaixão e que recordasse dele na sua glória. De fato, na glória não há lugar para ladrões e pecadores, mas sim para ex-ladrões e ex-pecadores. Aqueles que deixaram a vida velha para trás para acolher a vida nova em Cristo Jesus são chamados a participar da glória de Deus. Levar os pecadores de volta a Deus. Jesus não foi à casa de Mateus para expressar a sua conivência com uma vida desonesta, como se aprovasse uma vida suja, uma vida desonesta. Ele foi para celebrar a volta de Mateus a uma vida digna, a uma vida pura. Se estavam presentes alguns que ainda não haviam se decidido, aquela certamente foi uma ocasião para um retorno para Deus. Muitos estavam ali, que conheciam Mateus, estavam presentes naquele jantar, certamente foram tocados pela presença de Jesus. O texto diz que esses cobradores de impostos e pecadores vieram. Quem os atraiu? Quem os convidou? Certamente, não foi Jesus quem os convidou. Não foi Jesus a formar a mesa, mas se aproveitou da mesa formada para chamar aqueles pecadores a uma vida nova. Certamente, temos muitas ocasiões nos nossos compromissos sociais. Não dê uma de hipócrita quando você estiver nesses lugares, mas aproveite a ocasião para sentir um pouco com o coração de Cristo, que viveu essas mesmas realidades e soube aprender e ensinar os valores do reino estando nessas ocasiões. Não banque o exorcista quando você estiver em situações assim. Mas, em primeiro lugar, exorcize o teu coração dos julgamentos, do puritanismo que, muitas vezes, tem o afastado das pessoas. Jesus nos ensina a aproveitar essas ocasiões para trazer os filhos de Deus para perto dele. Sobre todos vós, deis a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.